E nós chegamos nesse ponto em que o povo viu: eu tenho direito a um processo eleitoral íntegro, que não puxe sardinha para nenhum lado, que respeite a Constituição, que respeite a lei. E não foi cumprido. Né? E ele viu isso sendo descumprido na cara dura. E aí, o que ele vai fazer? Por isso que eu entendo um pouco a galera que tá nas ruas pedindo intervenção militar. Porque não que eu tem acho uma o boa que ideia, fazer, Monarca, não tem o que fazer. O que o povo vai pedir? Porque ele viu um direito seu sendo lesado na cara dura. E se hoje desrespeitam esse direito para o meu candidato, amanhã o que eles podem fazer comigo que não sou nada? Eu entro no sistema judiciário. Você tá na sorte. Então, aí dá aquele desespero. Aí vem aquele debate antigo do artigo 142. Né? Intervenção militar. O que diz o artigo 142? As Forças Armadas são compostas por Marinha, Exército e Aeronáutica. Então tá aí, primeira lição do artigo. As Forças Armadas são essas três instituições. Sim. Marinha, Exército e Aeronáutica. Aí ele segue. Tendo como chefe supremo o presidente da República. O que quer dizer isso? Nada. Quer dizer nada. Tipo aquelas frases desgraçadas e infelizes que quiseram copiar da Constituição dos Estados Unidos, mas que não serve para nada a não ser causar confusão. Por que não significa nada? Porque um presidente ele não pode falar assim, Forças Armadas, agora vamos lá no comitê de tal candidato, vamos lá... Matar todo mundo. Não pode. Ele não é supremo As Forças Armadas são organizações marciais onde seus soldados são treinados para a morte, porque a sua função principal é defender o país em caso de guerra. É a primeira função. Pode crer. Então, se eu sou o comandante supremo, como diz a Constituição, eu posso mandar fazer tudo. Mas não pode, porque o artigo ele já vai na sequência desmentir essa supremacia do presidente. Entendi. Então eu falo, Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, chefia suprema do presidente, bosta. Cuja função é a defesa do país contra ameaças externas ou internas, de grupo terrorista, etc. Defender o país mesmo, matar ou morrer para defender o país. A integridade institucional. E essa é a primeira. A segunda, garantir a existência dos três poderes. Não é nem lei e ordem. É garantir os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Poderes estes que legislativo, executivo e judiciário podem requisitá-las para fazer valer a lei e a ordem. Ou seja, a mesma supremacia que o executivo tem sobre o exército, tem o judiciário e tem o legislativo. Então esse chefe supremo não quer dizer nada, mas é uma palavra vazia. Aquelas infelicidades, tá cheio disso a Constituição. Bom, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário podem chamar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para fazer cessar o desrespeito à lei e à ordem. Sim. Aí a gente imagina que é uma situação que, por exemplo, lembra da pacificação do Cabral e do Lula, a pacificação de mentira que fizeram lá nos morros? Não lembro, o que aconteceu? Não, quando o Lula estava na presidência, o Cabral, né, era governador do Rio, eles fizeram aquela pacificação lá no Rio de Janeiro, etc. Aí mandaram o exército lá. Foi o exército. Porque naquelas áreas, né, alguma coisa acontecia que a polícia não dava conta e o exército foi chamado para restabelecer a lei e a ordem naquele local. Veja, é a aplicação constitucional. Mas o que ninguém nunca viu na história desse país foi: e se o desrespeito à lei e à ordem vem do executivo, do legislativo ou do judiciário? Aí não tem resposta. Aí o povo, num primeiro momento, se apegando àquele trecho, à autoridade suprema do presidente, não tem como saber que não significa nada aquilo. Aí ficava, presidente, chama o exército. O presidente não pode chamar o exército para os outros. E o problema é que quem tinha que interpretar isso é o cara que está passando por cima da Constituição e não tem mais credibilidade. Esse é o ponto, porque se eu falo que a lei está sendo desrespeitada, quem é que diz que a lei está sendo aplicada ou não? É o judiciário. Sim. E a função das Forças Armadas é manter os três. Ele não pode, mesmo que um deles seja a fonte, dizimar o poder, porque a obrigação dele é manter. Ele tem que acabar, não sei como, ele vai acabar com a lei, o desrespeito à lei e a desordem de um poder, preservando esse poder.
Aí é mais uma ginástica que você tem que fazer mental. O Roberto Campos, ele tem uma obra que ele destroça a Constituição de 88. É muito interessante ler o Roberto Campos quando ele escrevia sobre a Constituinte. Bom, o que eu imagino que pode fazer? Quando o problema vem de um dos três poderes, dois poderes precisam se sentar, tentar resolver e, eventualmente, chamar o Exército para ajudar a resolver sem acabar com o outro poder. Sim. Porque ele não pode deixar de cumprir a sua função principal antes de lei e ordem, que é garantir os três poderes. Mas isso nunca aconteceu. O Senado não tem podia resolver a crise. A crise não piscar de olhos. Não tem case. Então, o que o povo está fazendo? O povo está se viu tratorado, abusado, diminuído e, pior ainda, lesado por quem deveria diz protegê-los. O que é o direito, por quem deve proteger a Constituição. E se quem tem que proteger a Constituição rasga a Constituição, para quem que eu vou reclamar? Fudeu. Realmente não tem saída mais, né? Então, é uma situação muito ingrata. Então, você acha que... Bom, a gente viu muitas imagens dos protestos, das manifestações, e aí, num primeiro momento, quando chegavam os policiais policial federal, da rodoviária federal, e também militares, eles chegaram e apoiaram os manifestantes, o que é inédito, assim, na minha opinião, eu nunca vi, e é também um sinal que a instabilidade política, ela não está só no povo, mas também está dentro das instituições, né? Porque quando um policial, ele apoia uma manifestação que pede intervenção militar, para quem não quer uma intervenção militar, é muito preocupante isso. E né? a polícia militar é militar. Sim. E o que é mais bizarro é que essa decisão também é muito bizarra. Porque para pensar, a polícia militar dos estados responde ao governo dos estados. Se ela responde ao governo dos estados, elas não respondem para um ministro. Do federal. Ou o ministro, ele chama as Forças Armadas, agora ele não pode dar uma ordem direta bypassando a Secretaria de Segurança Pública. E é muito engraçada essa decisão também, que ela fala assim, bom, a polícia não está fazendo seu papel, a sociedade está sofrendo com isso, então vá lá, polícia, e se você não prender, se você não fizer alguma coisa, você vai pagar multa. Uhum. Policial, vamos trabalhar, sua função é essa, você não está cumprindo seu papel constitucional. Essa é a palavra. Imagina como seria bom o Brasil se ele também falasse, olha, polícia, se vocês não investigarem, não prenderem assassino, estuprador, estelionatário, perseguidor, político corrupto, ladrão, corrupto, vocês vão estar prevaricando, vocês têm que investigar direitinho e prender. Aí a polícia vai lá, investiga, etc, com recurso baixo, que tem ganhando pouco pra caralho, mas vai lá, ela faz. Aí prende, aí chega no judiciário, solta. Agora o caminhoneiro, choque nele. Nada faz sentido, esse é o problema. E não faz sentido por conta do Supremo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.